Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo Esse react cara, aqui, esse tá? investidor, Começando mais um vídeo react, voltando ao ponto lá dos ultraterrestres, falado pela Amy Ascrant, né? trouxe o Hal para nossa casa 3 vezes. O que que acontece? Eu não fiquei satisfeito, né? Porque pra gente debater se essa daqui é a imagem deles, tá vendo? Né? Então, assim, a Amy, ela não fala que eles têm Eu tava essa, presente em essa aparência, tá entendendo? Ela não fala que eles têm essa aparência aqui. Então, o que que acontece? Eu pensei o seguinte, a gente poderia gravar um novo vídeo aqui, né? apareceu E para a gente ver o que que a gente pode alcançar mais em termos de compreensão do que ela está falando, né? Desse investidor que vai para casa dela, que leva essa pessoa que fala dos ultraterrestres. Então, é um vídeo mais assim para a gente fazer uma releitura daquele outro vídeo, parte 2 lá, do vídeo da M, tá? Aqui é focado mais nos ultraterrestres mesmo, questionando a aparência deles, tá? esse cara, esse investidor, trouxe o Hal para nossa casa 3 vezes. Eu tava presente em uma dessas vezes. Por acaso eu tava em casa, tinha vindo de Seattle, bem na época em que o Hal apareceu, e eu sentei com ele ali na minha sala de jantar, na mesa de jantar, e ele tava falando sobre ultraterrestres. Basicamente, os ultraterrestres são. Ele fala sobre extraterrestres. E extra implica que eles são de outro lugar, de fora. Extra implica que eles não são daqui, são de fora. Ultraterrestre. São de origem humana adulta. Eles não são necessariamente de fora, são daqui. Pô, então eles são Eles são. tipo seres ascendidos ou. Não. Então, eles são você com QI mais alto. Não. Então, os ultraterrestres, vou te contar. Os ultraterrestres, acho que você já ouviu falar dos P-52 e dos P-47? Você sabe o que é isso? São esses aqui que a galera tá divulgando aí na internet, né? Tá? Mas assim, eu volto a dizer, eu não vi a Amy falando dessas figuras aqui, tá? Em nenhuma dessas imagens, ela não apresenta nenhuma imagem no vídeo, né, de 3 horas que tá na internet. Também eu não vi o vídeo até o final. Não vi as 3 horas dessa live, vamos chamar de live, né, que ela cita sobre os ultraterrestres, mas essa é a imagem que a galera tá divulgando aí na internet. E eu fiz essa imagem aqui, assim, mais moderna, de como poderia ser os seres, tá? Tentando colocar uma qualidade e uma coisa mais atual, tá entendendo? Como eu falo, a M, ela não mostra nenhuma foto até onde eu vi o vídeo, tá? Não vi as 3 horas de vídeo completo, então não posso dizer sobre a aparência deles, mas essa é a aparência que de alguma forma a galera tá divulgando aí na internet, tá? Vamos voltar lá e ver a M falar um pouco mais sobre os ultraterrestres. Eles somos nós do futuro. Eles são daqui, eles são você, eles sou eu. São daqui, do futuro. P-47 é o presente mais 47 mil anos. P-52 é o presente mais 52 mil anos e basicamente acontece uma calamidade, sabe? Tipo um cenário apocalíptico num futuro próximo. Isso acaba com quase tudo, cara.
E aí tem aqueles que vão para o subterrâneo e sobrevivem, né? E tem os que, de alguma forma, ficam na superfície e milagrosamente não morrem. Olha aí, então ela está dizendo que os que ficam na superfície e de uma forma milagrosa, eles não morrem, né? Tá entendendo? Então, assim, nós não sabemos é, traduzir, e nem ela sabe traduzir essa forma milagrosa deles sobreviverem, desses que sobrevivem na superfície. Não se tem muito dado, tá entendendo? Não se tem muito dado da aparência deles, se eles sobreviveram, da aparência deles, né? E eles podem ser uma pessoa comum, como eu e você, né? Vai saber, né? Então, assim, e esses que ficam na superfície, dá a entender que eles possam ter, eu não sei se a palavra certa é sofrido alterações ou conquistado alterações biológicas, psíquicas, espirituais, não sabemos. Então, assim, está no interior da Terra, como a gente se adapta a tudo, a gente se adapta a tudo, então, assim, a possibilidade deles ter se adaptado e deles serem os intraterrenos, né, tão falado aí na história, né, tão falado aí na história, e que tá, ela pode ter aceitado a ideia que são os ultraterrestres dentro da Terra. É uma teoria minha doida, tá entendendo? Então, assim, na minha opinião, ainda tá muito vago, né? Mas acho muito interessante ela ter trazido, apesar que eu acho que esse vídeo deve ter sido de 2022 ou antes de 2022. Então, só agora que estamos clicando na tecla de ultraterrestres, devido a M e devido ao fato dos 11 cientistas aí que desapareceram, enfim, aparentemente se desviveram, entre outras ideias que estão dando perante o que aconteceu com eles, né? Porque até então a gente não estava ligado nessa coisa de ultraterrestres, né? Então, o que pode acontecer? Desses ultraterrestres, o que ficaram dentro da Terra, de forma intraterrena, é, e os que ficaram na superfície, você para e pensa, e será que, de alguma forma evolutiva, misteriosa, eles têm um tipo de comunicação entre eles, entre os que ficaram na superfície e os que desceram para a superfície? Será se eles têm um tipo de comunicação? Não sabemos, tá entendendo? Então, assim, tem muita coisa que tá faltando, né? Tem muita coisa que tá faltando, mas ao mesmo tempo nos deixa curioso, nos deixa curioso para tentar entender um pouco mais, né? Sobre isso tudo. Por quê? Porque se você parar para pensar, ao longo da história, se falou muito sobre os extraterrestres, os intraterrenos, os intraquáticos, entre outros aí, né? Agora, ultraterrestres, pegando o gancho da M, nós temos uma grande limitação em termos de entendimento, né, desses seres. E exemplos, vamos supor que eles estão aqui na superfície, vamos focar nesses que ficaram na superfície, que ela falou que eles não morreram, que de alguma forma sobreviveram e que de alguma forma estão aí de forma misteriosa, né? Você para e pensa que eles podem estar nos assistindo
e interferindo de forma misteriosa, né? Pode. Porque se dentro da lógica dela, né, 52 mil anos à frente, 47 mil anos à frente, né? Você vê, vamos voltar lá no vídeo e voltar a um detalhe. Os ultraterrestres, acho que você já ouviu falar dos P-52 e dos P-47? Você sabe o que é isso? Eles somos nós do futuro. Eles são daqui, eles são você, eles sou eu, são daqui, do futuro. P-47 é o presente mais 47 mil anos. P-52 é o presente mais 52 mil anos e basicamente acontece uma calamidade, sabe? Tipo, Olha aí, tá vendo? Ela fala aí basicamente acontece uma calamidade. Então, ela fala desses P-52, P-47, mas ela sempre relata os anos à frente, né? Aí você para e pensa, até o momento, ela não fala nada relacionado ao passado. Então aqui, nesse aqui agora nosso, seria o passado, tá entendendo? Seria o passado e os seres retornaram ao passado, né? Então dá a entender que eles estão evoluídos à nossa frente há 52 mil anos e há 42 mil anos. Então, nós também teria que entender uma coisa: se um grupo de ultraterrestres é os P-52 e outro grupo de ultraterrestres é os P-47. Então, bom, tô teorizando aqui. Então, um grupo deles ficou na superfície e de alguma forma sobreviveu, como ela falou, e a outra parte foi para o subsolo, foi para a intraterra, né? E sobreviveu, né? Então, o que acontece? Nós não sabemos se esses dois grupos de seres, P-52 e P-47, nós não sabemos se eles se comunicam, né? o Nós não sabemos se eles se comunicam, tá entendendo? Nós não sabemos se eles se comunicam e, e dá a entender que se eles ficaram na superfície eles podem e se podem estar nos monitorando, né? E interagindo, interferindo, ou consertando alguma coisa, ou piorando alguma coisa, não sabemos, né? Então, assim, ainda tem poucas informações sobre eles, né? Então, mas o foco nosso seria debater a aparência deles, né? Na crença de que eles, não necessariamente que eles vão ter essa aparência, tá entendendo? Não necessariamente que eles vão ter essa aparência. Nós não sabemos. Ela, em nenhum momento, eu repito, não sei se eu já falei no vídeo, ela, em nenhum momento, ela não apresenta nenhuma foto, também, o vídeo é 3 horas de vídeo, esse vídeo, fora que tem outros vídeos dela na internet, palestras e etc. Então, lá no fundo, nós não sabe da real imagem deles, né? Agora, sim, dentro dessa coisa da adaptação, acreditando que eles sobreviveram e que eles existam, os que ficaram na superfície dá a entender que eles podem parecer um pouco mais assim com nós, seres humanos, né? É devido ao pensamento meu particular de que a gente se adapta ao ambiente e às energias e a nossa biologia possivelmente possa se adaptar ao contexto, tá? E os que estão na intraterra podem ter evoluído, se configurado para algo parecido da realidade da intraterra. É uma teoria minha, tá?
Então, assim, lá no fundo nós não sabemos é, a aparência deles, a estatura deles, a biologia deles, o potencial evolutivo deles, a gente não sabe. E essas imagens que apareceu na internet, essas imagens que apareceu na internet, lá no fundo também, nós não sabemos se isso aqui é real, pois a M não apresenta nenhuma dessas imagens, e essa imagem aqui em específico eu joguei no IA para trazer uma coisa mais assim cinematográfica, né? Mais realista. E eles poderiam ser assim, mas não é verdade, né? Então o que a gente tem é apenas assim a ideia da M, né? A, a ideia da M, que foi uma ideia compartilhada de um colega do investidor que era amigo do pai dela, que visitou a casa dela, né? Nós tem até aí a informação, né? Até o momento. Então você para e pensa que a coisa é muito mais avançada do que imaginamos, tá entendendo? A coisa é muito mais avançada do que imaginamos e eu chego na conclusão de que temos que ter a mente muito aberta para refletir que é possível que eles sejam assim, com essa aparência, né? E que não, né? E que não. Não há evidências físicas, né? Essas imagens que apareceram na internet pode ser imagens é, de um outro grupo de seres, não necessariamente os P-47 e os P-52, né? É uma incógnita ainda, né? Mas é interessante, é muito interessante. Agora, tipo, a gente volta e a gente passa a ter o Istra entendimento. implica que eles não são daqui, são de fora. Ultra terrestre. São de origem humana adulta. Eles não são necessariamente. Ó, porque você para e pensa o seguinte, exemplo, vamos teorizar, os que ficaram na intraterra, que ela dividiu, né? Um grupo foi para a intraterra e um grupo subiu. E se esse grupo que foi para a intraterra, que estão a esses milhões de anos à frente, esses 52 milhões de anos e esses 47 milhões de anos à frente, e se esses que estão na intraterra for os intraterrenos mesmos, conhecido por nós, falado aí na ufologia né, e pelos espiritualistas, essa coisa toda, e se for, né? E que de alguma. Porque, gente, casa muito bem. Pelo menos o, um desses grupos que é nós, no futuro, que foi para o Intraterra, assenta com a ideia dos intraterrenos tradicional, conhecido por nós, tão falado na ufologia, né? Faz sentido. Agora, esse outro grupo que subiu, que conseguiu sobreviver na fisicalidade, aí já fica mais difícil da gente ter parâmetros de quem são eles, né? Devido todo aquele processo que tudo evolui, que tudo pode se adaptar à realidade atual do ambiente, né? Então, lá no fundo, a, a gente não sabe, né? Lá no fundo, a gente não sabe e fica uma incógnita. De fora, são daqui. Então, eles são daqui, né, gente? Né? Agora, esses que ficaram na superfície, eu também
acabei de ter um pensamento. Eles ficaram na superfície e como eles estão há 52 mil anos à frente, Terrâneo e e como eles estão há, superfície e há 52 mil anos e há 47 mil anos à frente, a gente pode imaginar que eles podem estar no céu em suas naves. Simplesmente assim. É, tá entendendo? Porque, cara, 52 mil anos à nossa frente, o que eles não desenvolveram, né, de tecnologia é avançada. Eles podem ter ficado na superfície e depois subido para cima da superfície. Tá entendendo? Né? E é uma coisa doida que é nós do futuro, não é? É nós lá no futuro. É uma coisa muito, muito doida, né? Tá entendendo? E é nós lá no futuro e aqui é o passado. Eu volto a dizer. E aqui é o passado, né? E nós faz parte de um grande projeto, aonde nós mesmos do futuro volta pro aqui e agora que deve ser passado por motivos evolutivos ou por motivos de necessidade ou por N motivos se fez necessário voltar ao aqui e agora, né, e influenciar as pessoas e até chegar a essa coisa toda de ultraterrestre. É uma ideia, gente. Estou viajando aqui para a gente poder entender realmente sobre os ultraterrestres. Ainda não está muito claro, mas é uma boa visão e que entra dentro do campo das possibilidades, né? Eu, particularmente, ainda tenho minhas suspeitas, ainda é tudo muito novo, é tudo muito interessante, é tudo muito sedutor, fascinante, né? Para eu que gosto de ufologia, né, de seres, de espiritualidade, realmente eu fico maravilhado, mas é uma coisa que temos que ir com calma, ponderar devagarzinho, né? E a ideia seria ver mais vídeos da Amy, né, para poder, quem sabe, ter mais ideias, né? Para daí a gente poder, assim, organizar as ideias, né? Ponderar mais, né? Mas que fica aí no campo das possibilidades, né? Tá? Eu vou, eu vou, essa casa 3 vezes. Eu estava presente em uma dessas vezes. Por acaso eu estava em casa, tinha vindo de ó, o cara foi na casa dela 3 vezes, tá entendendo? Ó, ela fala 3 vezes, né? eu estava presente em uma dessas vezes. Por acaso eu estava em casa, tinha vindo de Seattle, bem na época em que o Hal apareceu, e eu sentei, sem dor, trouxe o Hal para nossa casa 3 vezes. Ó, três Eu estava vezes. presente em uma dessas vezes. Trouxe o Hal 3 vezes. Então nós teria que procurar informações sobre o Hal. Dá a entender que o Hal é o convidado do investidor. Ele que foi para a casa do pai dela, né? Deu a entender isso, né? Então nós teria que saber, na verdade, assim, para a gente se aprofundar, nós teria que estar por dentro de toda a rede de amigos, de parentes da M envolvido nessa coisa toda dos ultraterrestres, da antigravidade, do laboratório que ela trabalhava, e entre outras coisas que tinha relação com essa coisa toda que está acontecendo, né? Eu já me vou, galera. Eu tenho que partir, né? Deixar vocês aí
refletindo bastante sobre os ultraterrestres. Deixe aí nos comentários o que vocês acreditam, o que vocês acham, né? Se vocês botam fé que os ultraterrestres é só mais uma variação dos extraterrestres, ou para vocês os ultraterrestres é, é diferente dos extraterrestres. Coloque aí nos comentários. Obrigado pela sua presença, tá? Obrigado pela sua companhia. Eu desejo alegria, felicidade, muito amor na vida de vocês, né? Que Deus proteja vocês aí. Tô por aqui, né? Pode mandar ideias de vídeo, tá? E é isso. Fique com Deus. Valeu, galera. Tchau, tchau.